Veja no ICL Notícias, segunda edição. If you're running drug boats, you're in grave danger. Discurso de ódio. Após ataques americanos no Caribe e no Pacífico, Flávio Bolsonaro pede que Trump bombardeie a Baía de Guanabara. Lula a milhão na Indonésia. Em viagem pela Ásia, presidente diz que vai ser candidato em 2026 e questiona o uso do dólar por países dos BRICS. Evite que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Barrado por Xandão, Alexandre de Moraes nega pedido de visita de Valdemar Costa Neto a Jair Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos nossos canais, no Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. Boa tarde para você que nos ouve também pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, quase sexta-feira, mais ainda, tem parlamentar brasileiro tramando publicamente contra o Brasil. Boa tarde para você, Chico Sá. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Olha, e esse dizem que é o moderado da família. Imagina se fosse radical. É o mais mansinho, diz que é o mais institucional, que preza, que zela pela democracia. Se ele é isso tudo e está pedindo ataque ao próprio país, ataque à cidade que o elegeu. É inacreditável. Pelo amor de Deus. Parece mentira, mas a gente vai trazer todas as informações a respeito disso. Nesse momento, a gente tem informação sobre como está aquela história dos ataques dos Estados Unidos, que atacaram um segundo barco no Pacífico em menos de 24 horas. A gente tem imagens a respeito disso. Os bombardeios foram em águas internacionais, mas muito perto da Colômbia. E o secretário de Guerra, o Pete Hegseth, você está vendo as imagens aí na sua tela, publicou justamente essas imagens nas redes sociais do ataque e diz que essa ação foi autorizada pelo próprio presidente Donald Trump. E aí você vê o barquinho depois, ele em chamas, logo na sequência. E aí foi nesse contexto, né, Chico, que o Flávio Bolsonaro resolveu passar vergonha. Eu acho que é o mínimo, porque, na verdade, ele está, incentivando ataques contra o próprio país. Exatamente. Se ele diz que tem organização criminosa na cidade dele, na cidade que o elegeu, seria o quê? A milícia de Rio das Pedras, que é reduto eleitoral dele? Seria aquele velho personagem, velho conhecido nosso, dos cheques para a ex-primeira-dama Michele, o Queiroz? Ele tem que dizer que organização criminosa é essa que ele quer que seja atacada pelas tropas do Donald Trump. Pois é, ele fez uma publicação nas redes sociais, compartilhando justamente essas imagens que a gente mostrou agora, do secretário de Guerra dos Estados Unidos. E aí ele pediu uma ação estadunidense contra o Brasil, contra o Rio de Janeiro, contra o que ele disse que são os traficantes. Ele escreveu em inglês e a gente traz a tradução aqui para você também. O Flávio Bolsonaro republicando as imagens e diz o seguinte: que inveja! Ouvi dizer que existem barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria, diz ele para o secretário estadunidense, você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? O Jamil Chad está na ponta da linha aqui para conversar junto com a gente nessa quinta-feira. Jamil, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Eles estão realmente competindo para saber quem vai ganhar o título do maior traidor, né? Da pátria, né? Porque é impressionante uma frase,
algo como isso ser escrito. Essa é uma postagem, entre tantas, uma das postagens guardar para a história, para nós nos lembrarmos que houve um momento em que políticos eleitos no Brasil pediam a intervenção militar de um outro país, basicamente rompendo, violando qualquer princípio de soberania, qualquer princípio da independência, e, claro, colocando um país inteiro em risco. Ninguém aqui está apoiando grupos de narcotraficantes. Não temos entre nós nenhum apoiador do crime organizado, em absoluto. E eu oro por todos aqui. Agora, uma coisa é você lutar contra o narcotráfico, etc., com a sua própria polícia, eventualmente com uma cooperação internacional, por que não? Mas jamais ataque estrangeiro em território brasileiro. Lembrando, águas territoriais, o que seja. Lembrando que, no caso americano na Venezuela, no caso americano agora na Colômbia, nós não estamos vendo um ataque contra o narcotráfico. Essa é apenas a desculpa. Para algo muito mais sério, que, obviamente, tomar o controle daquele país, colocar, basicamente, um governo fantoche que, basicamente, vai atender aos interesses americanos. Imaginando, será que com essas postagens todas, eles estão se candidatando também para o Prêmio Nobel da Paz? Ou eu me perdi aqui na narrativa, Chico? Não, acho que a ideia é essa, viu? Tem mais um candidato, e agora da própria família ao Prêmio Nobel da Paz com essa ideia, né? Uma ideia que pode atingir, inclusive, o eleitorado dele. Não é? Você quer, sei lá, chegar... Não foi a primeira vez, o irmão, o Eduardo, pediu no Lago Paranoá. Eles querem... Daqui a pouco vai pedir no Tietê, nas barragens do Brasil inteiro, pelo amor de Deus. Ô Chico, eu fico pensando como o Flávio Bolsonaro e Jamil também, né? Ele acabou de ir para os Estados Unidos, segundo o que saiu na imprensa, que ele estava tentando acalmar o irmão, o Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo tinha acabado de ter uma reunião... aliás, ele disse que tinha tido uma reunião, no fim das contas não foi nem recebido pelo Marco Rubio, mas fez essa postagem, depois acaba ficando desmoralizado, justamente porque disseram o Marco Rubio não quis nem receber o Eduardo e o Paulo Figueiredo, e agora o Flávio Bolsonaro assume quase que uma ofensiva junto com o irmão Eduardo, que parece que está desmoralizado e também não está mais conseguindo articular sanções contra o Brasil, como tentava, né, andava fazendo nos últimos meses, desde que deixou de fazer o trabalho dele aqui como congressista também. E realmente é muito difícil a gente saber exatamente de que forma essa família tem reorganizado justamente esse lobby. Família, mas, obviamente, os cúmplices, Paulo Figueiredo, etc. Está todo mundo, claro, num compasso de espera, ver o que vai dar a reunião de domingo agora entre Donald Trump e Lula. Eu apostaria que não vai ser uma reunião conclusiva, nunca é uma reunião tão rápida que basicamente todos os temas vão ser superados, etc, etc. Não é esse o caso. Agora, ela certamente vai dar o tom, eu não diria dos próximos dias, ela vai dar o tom dos próximos meses da relação entre os dois países. E aí, claro, a gente vai talvez ter uma noção mais clara se Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e companhia estão ainda mais escanteados ou se existe basicamente múltiplos canais de diálogo entre eles. Agora, só voltando ainda na questão do narcotráfico, do suposto ataque contra o narcotráfico, etc., o governo americano ele classificou mais de 10 organizações criminosas latino-americanas como grupos terroristas. E o Pete Hegseth, como vocês colocaram aí, o Pete Hegseth, que é o secretário da Guerra, ele fez ontem uma comparação entre esses grupos criminosos e a Al-Qaeda. Tá? Então, ele deixou muito claro que esses grupos são a Al-Qaeda do hemisfério. O que aconteceu com os terroristas no Oriente Médio? Eles foram alvos de ataques em terra, eles foram alvos
basicamente, de uma invasão militar por parte dos Estados Unidos. Por quê? Porque quando você estabelece que aquele grupo é um grupo terrorista, pelo menos do ponto de vista americano, fica autorizado qualquer instrumento, qualquer ação para derrotar aquele grupo terrorista que ameaça a segurança dos Estados Unidos. Aí, todos os instrumentos militares, econômicos, financeiros, etc., estão à disposição para que sejam utilizados. Se no Brasil, eventualmente, o governo, como, por exemplo, Tarcísio já me disse, Cláudio Castro já me disse, que são favoráveis a colocar o PCC e outros grupos como grupos criminosos, atendendo a sugestão de Donald Trump. Se isso acontecer, é aberta a porta para que não haja nenhum tipo de impedimento para uma ação militar no Brasil. Supostamente é contra o narcotráfico, ok? Ou é contra o PCC, ok? A minha pergunta desde quando o governo americano atua de uma forma pontual contra um grupo estrangeiro sem interferir diretamente no destino daquela nação? Então, não vamos ser ingênuos aqui. A questão não é o narcotráfico, a questão não é a saúde dos americanos, a questão é, obviamente, uma intervenção ou encontrar uma justificativa para uma intervenção militar. Antes, lá atrás, né, Chico, era o comunismo. Sim. Outros temas foram aparecendo ao longo dos anos. Hoje, eles encontraram outro escudo, outro argumento, é o narcotráfico. Então, insisto, ninguém aqui é apoiador de traficante, de grupo criminoso, não é nada disso. Agora, o que a gente não pode é cair nessa mentira, absoluta mentira, de que existe, então, um combate contra o narcotráfico, e isso envolve barcos militares americanos e navios de guerra e aviões em bombardeios. Muito bom. Não, há uma tese, Jamil e Gabi, ali no subsolo do bolsonarismo, de que não haverá eleição sem o Bolsonaro. Isso assim, eles soltam aqui e ali, os canais ali no esgoto mesmo bolsonarista, vez por outra, eles reacendem essa tese de que sem Bolsonaro não haverá eleição. Quem sabe estão apostando nessa invasão, digamos assim. Melar a eleição e melar a democracia mais uma vez. Só vejo nessa perspectiva, desse subsolo, dessa ideia do subsolo bolsonarista, de quem está apostando em melar a eleição do próximo ano. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque qualquer tipo de intervenção militar, seja em águas territoriais, na Baía de Guanabara ou em qualquer lugar, desestabilizaria o país. Obviamente, a pergunta é onde estariam as Forças Armadas brasileiras nesse tema? Né? Elas estariam de que lado? Ou haveria um racha nas Forças Armadas com algum grupo dizendo, isso, na verdade, é uma grande ação militar americana para nos beneficiar? Enfim, não vamos ser ingênuos aqui, não é sobre o narcotráfico, é sobre um grupo que quer continuar no poder ou, na verdade, voltar ao poder. É disso que nós estamos falando, é disso que, obviamente, Flávio Bolsonaro está falando. Eu fico me perguntando, Chico, e as milícias? Elas ficariam de fora desse ataque? Bela pergunta. Ou não? Depende do poder paralelo, né? Se tem relação ou não com a família. Exatamente. Vai atacar as bases eleitorais do Flávio Bolsonaro? Essa é uma pergunta. Não, mas milícia não é o PCC, ok? Então a gente vai ter que começar a fazer critérios muito claros, quais grupos de crime organizado fazem parte de grupos terroristas e quais não fazem. Aí qual é a regra? Quantos eles matam por dia? Quantos quilos de droga eles transportam por semana? Qual o território que eles controlam no Rio de Janeiro? Qual é o critério, então, para você definir quem é quem? Né? A gente sabe, não é segredo para ninguém, a dimensão que a milícia tem em vários territórios brasileiros, não só no Rio de Janeiro. E aí, essa milícia,
alvo, poderia ser um potencial alvo de um ataque americano? Ou a milícia tem relações com grupos não tão paralelos, né? E que eventualmente estariam... Não, ali ninguém toca, porque, claro, ali é o nosso crime organizado. Isso. O Jamil também tocou nesse ponto sobre o Nobel da Paz no começo da fala dele, né? Teve a Maria Corina Machado, que muita gente diz que, na verdade, isso era realmente um precedente para poder abrir as portas para uma invasão, para uma interferência estadunidense. Então, não dá para descartar realmente, Chico, que o caminho, que a estratégia possa ser essa, mirando as eleições de 2026, uma eleição eventualmente, e até o momento, pelo menos, sem Bolsonaro, que está inelegível e que vai ficar duplamente, triplamente inelegível com essa condenação do STF, que vai transitar em julgado ainda até o final desse ano, pelo menos essa expectativa. Agora, olhando também, Jamil e Chico, para essa possibilidade desse encontro, que está muito próxima, o encontro do Lula com o Donald Trump, nesse momento o Lula já está na Ásia e já está tocando em alguns assuntos, fez alguns pronunciamentos, chamou a atenção o pronunciamento que o presidente Lula fez, que pode incomodar os estadunidenses também, né? Ele estava ali do lado do presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto, e disse que ele defendeu que os dois países deixem de usar o dólar, que é uma proposta também que vem sendo estudada no BRICS, mas ele falou sobre isso, deixar de usar o dólar como moeda nessas relações internacionais. Vamos assistir esse trecho. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos, para representar o nosso povo. Aliás, antes da gente comentar esse trecho, foi também nesse discurso que o presidente Lula disse que vai disputar mesmo as eleições de 2026, porque até agora ele vinha falando, eu quero disputar, ele estava fazendo uma indicação, mas agora ele deixou sem dúvida mesmo que quer disputar em 2026. Até a velhinha de Taubaté já sabia que ele é candidato. Até a velhinha de Taubaté, que acredita numas mentiras, numa loucura, sabia que Lula era candidato. Mas oficialmente, né, uma confirmação. Aproveita a viagem. Agora, o discurso do Lula é o discurso do mundo livre, não a banda Mundo Livre S.A., mas o mundo livre que a Casa Branca prega desde a Guerra Fria, a vida inteira. Livre comércio, não sei por que são contra no momento. E eu vi muita notícia, Jamil, aqui no Brasil, e muitas suspeitas de que essa fala do Lula pudesse atrapalhar o encontro. Gente, as diplomacias, o próprio Trump, todo mundo sabe o pensamento do Lula. Não é do dia para a noite que, vamos esquecer que Lula defende um livre comércio entre países sem o dólar. Não dá, o Trump não é ingênuo, ninguém é ingênuo para... o Lula vai deixar um dia de dizer isso, então tá tudo legal com o Trump. Isso não é o que vai atrapalhar, porque o Trump já sabe... não é, Jamil? Eu imagino que seja isso. Não, eu acho que às vezes a gente confunde, minimiza a inteligência das diplomacias estrangeiras, achando que basta o presidente Lula não tocar naquela frase que os outros do outro lado vão achar que então ele desistiu daquela pauta. Então, obviamente que não é assim que funciona, né? E, obviamente, esses temas continuam e todo mundo sabe qual a posição do presidente Lula. Você pode estar de acordo, você pode não estar de acordo. Agora, o presidente Lula tem sido extremamente coerente com relação a essa questão da moeda, né? Ele não está propondo a criação de uma outra moeda, não é isso. É simplesmente fazer o comércio
nas moedas dos países respectivos. Ou seja, sem uma intermediação do dólar. Qual é o problema do dólar? O problema do dólar é que ela é uma moeda internacional, muito útil, sem dúvida nenhuma, mas ela é uma moeda nacional. Ou seja, o instrumento internacional que nós utilizamos, ela tem dono, ela tem basicamente uma população a ser atendida, ela tem interesse e ela é um instrumento de poder. Eu tenho escutado muito, Chico, Gabi, que não, mas é um absurdo, o Brasil não precisa disso, falar disso. Por que não? Por que não precisa falar disso? Por que a gente precisa estar sempre submetido a um regime criado por outros, né? E aí, obviamente, vamos voltar à questão da moeda, que ela é, os americanos, ela é um instrumento de controle do sistema financeiro internacional. É por essa via que o governo americano, que os diferentes governos americanos, democratas, republicanos, etc., todos eles controlam, são capazes de controlar, porque a moeda internacional é a moeda nacional deles. Então, falar em diversificar não deveria ser nenhum absurdo, né? A não ser para aqueles que, obviamente, se beneficiam daquilo. Claro. Então, vamos aguardar. A outra questão, a questão da declaração do presidente de concorrer a um quarto mandato, eu tenho um pouco de dúvida, sinceramente. Eu acho que uma declaração dessa deveria ter sido feita ao eleitorado no Brasil. Mas, enfim, vamos tentar, então, entender por que ela não foi feita, por que ela foi feita nesse contexto. Uhum. Na minha opinião, é porque Lula quer chegar no domingo para conversar com o Donald dizendo o seguinte: você vai ter de me aturar, né? Eu não vou desistir de uma campanha eleitoral e eu tenho grandes chances de ser o vencedor. E nós teremos de continuar a dialogar pelos próximos vários anos, pelo menos 2, 3 anos. Então, olha só, somos dois, como ele já disse, somos duas pessoas de 80 anos, 2 líderes nas Américas, 2 pessoas que, obviamente, vão ter de se aturar ou ter de manter algum tipo de relação pragmática. Essa história de química, não química, a gente sabe que na política não é isso. Obviamente, o interesse de um outro que vai contar. O que Lula tenta dizer ali, na minha opinião, é uma mensagem a Donald Trump de dizer: eu sou credenciado para os próximos anos do Brasil. É melhor você investir no futuro das eleições. Agora, eu queria só chamar... O Jamil matou a charada. O recado é esse. Exato. Eu queria só chamar o trecho dessa fala do Lula para a gente ter também o termômetro da maneira como ele colocou que vai ser candidato para 2026. A gente volta a falar sobre isso. Vamos lá. Eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos. Mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um 4º mandato no Brasil. Aí, Chico, você viu o companheiro da Indonésia aí deu uma vibradinha ali no braço e tal. Tá na torcida, né? É isso que ele quis demonstrar. Eu acho que o Jamil fez a leitura corretíssima. Olha, nós somos adultos, governamos países importantes e vamos estar em várias rodadas de conversa ao longo dos próximos 4 anos, 5, 6. Então, vamos começar como adulto, né? Não venha com palhaçada, com pegadinha para cima de mim, que a gente precisa ter uma conversa séria. Perfeito. Exatamente. Lembrando que... Deus me livre, mas enfim, isso pode obviamente acontecer nos Estados Unidos. O próprio Steve Bannon deu uma entrevista recentemente para o Economist, está nas redes sociais, inclusive ele dizendo que haverá um 3º mandato de Donald Trump, que haverá um drible na Constituição americana. Ele anunciou isso, basicamente. Então, se a gente imaginar que existe essa intenção, pelo menos nos Estados Unidos, e do outro lado tem a intenção legal, constitucional da parte do presidente Lula, quer dizer, obviamente, que esses 2 líderes vão se reunir e vão basicamente se encontrar em muitas cúpulas no futuro próximo. Mesmo que Trump não tenha mais um mandato,
né? Só de cúpula da ONU, de Assembleia Geral e trombada no corredor, vai ter muita história para contar. Muito bom. Muito bom, Jamil. Eu acho muito boa essa avaliação, porque eu vi muita manchete também na imprensa dizendo o escorregão do Lula antes do encontro com o Trump. Calma, gente, o encontro nem aconteceu ainda. Já tem várias sinalizações que mostram que é uma estratégia política. Enfim, historicamente, o presidente Lula tem uma estratégia política e uma maneira de agir, né, com o seu Itamaraty muito consolidada. Então, acho fundamental aqui esse olhar do Jamil Chad também, com a experiência dele, para a gente entender esse contexto todo. Valeu, Jamil. A gente se vê numa próxima, querido. Obrigado. Boa quinta para vocês. Perdão, boa semana aqui para vocês todos aí. Eu acho que amanhã ainda a gente se vê. Oba! Valeu, meu caro. Fica então a expectativa para a gente conversar com o Jamil Chad amanhã também, porque o assunto internacional está quentíssimo aqui no Brasil. As águas internacionais estão pegando fogo. Especialmente nesse final de semana, né, Meu Chico? Deus do céu. Expectativa altíssima. Vamos chamar o Rodrigo Viana para conversar com a gente, porque há muito, o Rodrigo, o que se falar nessa quinta-feira, né? Ô, Gabi, ainda no cenário internacional, notícia que saiu agora há pouquinho, o Trump disse que prevê uma incursão terrestre em breve para combater o que ele chama de cartéis de narcotráfico. Para mim, eles estão preparando o terreno, tentando normalizar a ideia de, eu não sei se vai ser uma invasão na Venezuela. Provavelmente. Mas talvez incursão com tropas especiais. Que é essa outra informação que tem, de que tropas especiais que foram usadas no Iraque, informação que está agora nas agências internacionais, foram usadas, por exemplo, no Iraque. Iraque 2? Pois é. Essas tropas foram vistas na região do Caribe também. Grupos de helicópteros que voam, fazem voo noturno, fazem incursões noturnas e que poderiam fazer uma incursão na Venezuela. Então, a conversa de adultos, Lula a Trump, ótimo. Mas só que antes disso, talvez, ou até ao mesmo tempo quase, a gente pode ter uma interferência sem precedentes dos Estados Unidos, interferência militar, algo perigosíssimo e que gera instabilidade aqui no nosso continente. Isso vai avançando e o Trump vai tornando isso quase que, sabe, ele fala uma vez, fala a segunda, fala a terceira, quase que vai naturalizando. E eu fiquei pensando também nesta fala que a gente diz amalucado do Flávio Bolsonaro. E parece, né? É. Só que assim, eles não são malucos, né? Não são. Eles agem com método, parece maluco. Então, será que já tem informação de que vai avançar ainda mais essa estratégia? Porque a Colômbia está no alvo direto, já tem mortes no Pacífico ali. Colômbia, Venezuela, né? Então, olha... E saiu no Washington Post também que o Trump estava instruindo a CIA a tomar medidas para destituir o Maduro, Para destituir o Maduro. derrubada do Nicolás Maduro na Venezuela. E aí ele considera o Maduro um líder de narcotráfico sem prova nenhuma, assim como diziam que o Saddam Hussein tinha armas em destruição em massa, né? Você pode ter a crítica que você quiser ao Maduro. Agora, sair e dizer, não, é um líder de grupo de narcotráfico, aí eles vão colocar tropas especiais e invadem o Miraflores, que é o palácio lá em Caracas, eu já estive lá, né? Olha, a Venezuela tem uma, assim, o chavismo é forte, tem organização, né? Vai ser um pandemônio. O Maduro já falou até em mísseis que estão prontos, está tudo pronto, tem convocado a população, não vai ser algo legal, né? E eu acho que essa fala do Flávio Bolsonaro, ele foi aos Estados Unidos e a gente achava, foi aos Estados Unidos para acalmar o Dudu. Sim. Só que em vez dele acalmar o Eduardo é que radicalizou o Flávio. O Flávio volta ao Brasil e faz uma afirmação dessa, de que podia bombardear, você falou bem, vai bombardear as organizações milicianas do Queiroz, de Rio das Pedras, onde vai ser, né? Mas parece uma coisa malucada, mas eu acho que é assim, olha... Ajudem a disseminar essa ideia de que tem que intervir mesmo, que a América Latina está perdida, que só com ataque militar para impedir o narcotráfico vai normalizando essa ideia. E essa tese, assim, que é também mais uma coisa que a gente julga como uma malucada, a tese do bolsonarismo ali no esgoto do esgoto, de que não haverá eleição sem o Bolsonaro, ela casa muito com essa história de invasão na América Latina. Sim, sim. Então é bom ficar muito de olho nessa gente toda. Eles são capazes de armar isso. Né? O Eduardo Bolsonaro já falou com todas as letras. Se precisar, fazemos terra arrasada. Sim. Até porque a terra arrasada, olhando também para o que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento, eles estavam só ali na região do Caribe, agindo muito intensamente ali, agora também estão no Pacífico.
já bombardearam duas embarcações, dizendo que, né, sempre com essa justificativa de tráfico internacional de drogas e ainda é somado a essas operações secretas da CIA em território venezuelano. Então, houve uma intensificação muito grande nos últimos dias, sem contar aquela troca pública contra o Gustavo Petro, que tem falado também em defesa da soberania da América Latina e da própria Venezuela. Né? Eu vou só trazer que eu falei assim. Então, por exemplo, manchete no G1. Né? Grupamento... Peraí, deixa eu trazer aqui, que agora saiu aqui. Mas era essa ideia de que... Aqui, ó. Tropa que atuou na morte de Bin Laden é vista perto da Venezuela. Então não é um grupo que atuou no Iraque, mas que atuou no cerco do Bin Laden, que foi no Afeganistão. A unidade surgiu nos anos 80 e participou de operações complexas, incluindo a chamada Guerra ao Terror. Maduro é classificado como narcoterrorista. Então, as agências internacionais começam a trazer essa ideia de grupamentos armados que já atuaram no Oriente Médio, se aproximando aqui da Venezuela e do Caribe. Aliás, vem ainda uma professora especialista em relações internacionais, a Denilde Roshacker, que vai falar justamente a respeito disso com a gente daqui a pouco. Perfeito. Também, trazendo um olhar de analista para a gente continuar essa Muito conversa. bom. Vamos dar uma olhada aqui também, Rodrigo, a gente vai continuar falando a respeito desse assunto, mas olhando para o Brasil. Vamos lá. Ontem a gente trouxe a informação a respeito da entrega do acórdão, né, do Supremo Tribunal Federal, que condena o Jair Bolsonaro e os demais réus ali que foram condenados já do núcleo crucial. A gente tem informação também, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negando um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro que estava querendo receber a visita do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que é o principal aliado dele no sentido de olhar para as eleições de 2026. Ele que traça todas essas articulações junto com a família Bolsonaro. O Bolsonaro está em prisão domiciliar, então estava pedindo essas visitas frequentes do Valdemar Costa Neto, que é presidente do partido em que ele faz parte, né? Que ele faz parte. E nessa terça, a gente teve o STF também pedindo a reabertura da investigação contra o Valdemar por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Então, quando o Moraes ele nega essa visita, ele traz esse argumento que o ex-presidente, o Bolsonaro, está proibido de manter conversas com os demais réus que estão sendo investigados ou já condenados na trama golpista. Então, os aliados ali do Bolsonaro, eles estão temendo o impacto que isso pode ter já para as eleições de 2026, porque é justamente por isso, né? Não é para tomar café, para comer bolo que o Bolsonaro recebeu o Valdemar. Está virando um comitê de 2026. Teve até festa de 15 anos já, né? Não, e o Valdemar estava lá todo dia, transferiu praticamente a sede do PL para a casa do Bolsonaro. Que prisão é essa? É verdade. Não tem castigo nenhum? Prisão é para restringir alguma coisa. Essa não. Tem até festa de pijama. É liberado tudo? Qual o castigo nisso? Não, e nesse caso, né, Chico, já tem um precedente. Quando o Valdemar era investigado pela PF, porque foi assim, né? O Valdemar foi indiciado pela Polícia Federal junto com os outros investigados todos. Ele foi indiciado. O procurador Gonê que resolveu não denunciar, tirou o Valdemar da lista na reta final. Quando ele estava só indiciado e investigado pela PF, o Valdemar não podia encontrar com o Bolsonaro, lembra? E quando um subia no carro de som, o outro não podia estar naqueles comícios. Foi quando a PGR decidiu não denunciar o Valdemar, que ele voltou a poder... Isso. Aí quando ele saiu da lista de denunciados, aí puderam voltar a se encontrar. Só que agora o Xandão mandou e a primeira turma aprovou a ideia de investigar de novo o Valdemar, e faz todo sentido, né? Foi ele que encomendou aquele estudo para o Instituto Voto Legal para questionar as urnas. Então, não pode. É um réu condenado às portas da prisão e um outro investigado que pode também ir para a prisão. O que é? Formação de quadrilha? Não pode, entendeu? Aliás, é um movimento interessante, né, Chico? Porque partiu da defesa do investigado ali, que no fim das contas foi condenado também, né? O Carlos Moretson Rocha. Rocha, do Instituto Voto Legal, porque foi justamente a defesa dele que
trouxe essa justificativa e o STF inclui, então, novamente o Valdemar Costa Neto entre os investigados, os suspeitos. Não dá para tirá-lo de todo o cenário do crime, como o Paulo Gonet fez, né? Talvez como um cálculo político. Não estou brigando com tanta gente nesse momento, vou tirar o Valdemar aqui. Acho que foi isso. Tirar a parte do Centrão, que vai ficar mais leve para o meu enfrentamento. Tiraram o Ibanez também. Tiraram o Ibanez também, governador do DF, que também está metido até o pescoço na trama golpista. Ele quem libera geral para o 8 de janeiro. Exatamente. Mas o Gonet ali, dá para entender um cálculo político, né? Não vou brigar com essa turma toda de uma vez só, não. Vamos tirar os políticos e vai ficar mais fácil enfrentar essa gente. Aí nisso o Valdemar, que negocia, que dá o dinheiro, que é do balcão que faz todo o contrato lá com o pessoal do voto legal, fica de fora, estranhamente de fora. Agora está devolvido à cena do crime. E é isso curioso porque, como me lembrou a Gabi, o advogado do Carlos Moretson Rocha vai no Supremo e fala, peraí, o meu cliente está sendo julgado, pode ir para a prisão porque fez um relatório. E quem encomendou o relatório nem denunciado foi, ele estava querendo diminuir a história desse relatório. Que deturpou ainda enviando em grupos de WhatsApp. Exato, ele falou, a pior ação, o meu cliente só fez um relatório. Quem usou esse relatório politicamente foi o Valdemar. Aí o Alexandre de Moraes, acho que para deixar mais forte a tese toda, falou, então vamos voltar a investigar o Valdemar. E o Valdemar volta a ser investigado. Isso é um cerco maior ao bolsonarismo e cria esse tipo de dificuldade. Um sujeito investigado pela Polícia Federal, Valdemar Costa Neto, não pode se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro que está em prisão domiciliar. Não pode. Isso é a regra da justiça. Não é contra eles, é qualquer um que estiver nessa situação, né, Gabi? É isso, Rodrigo. E Chico também, aliás, já que a gente está falando da família Bolsonaro, eu queria trazer mais desdobramentos da história do Eduardo, que ontem a gente teve o arquivamento por decisão ali do Conselho de Ética arquivar a representação do PT contra o Eduardo Bolsonaro, mas a gente já tem uma nova investida, vamos dizer assim, do líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindbergh Farias, protocolou hoje um recurso contestando essa decisão do Conselho. Então, esse recurso, se ele for acatado, ele levaria o caso do Eduardo agora para votação no plenário da Câmara. Então, veja só esse movimento. Não tem prazo ainda para isso acontecer, né, para o tema ser pautado, mas isso depende da decisão até do presidente da Câmara, também dos deputados, Hugo Mota. A pressão ali poderia servir para colocar esse assunto em pauta. O Lindbergh, ele deu uma justificativa, ele pegou a decisão ali do relator, o delegado Marcelo Freitas, do União Brasil. A gente até trouxe um vídeo dele ontem, dando uma justificativa esdrúxula, né? Sim, dizendo, mas já teve um outro parlamentar que fez um vídeo pedindo pela democracia. Fez uma explicação técnica, supostamente técnica. Uma coisa assim, absurda. Mas, no fim das contas, o que está dito, né, para o Lindbergh Farias nessa documentação? Ele diz que o caso contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, é incompatível com a gravidade das condutas narradas e com o princípio da responsabilidade parlamentar, fecha aspas. Então, ele está falando aqui dessa atuação do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil e que vai contra também o exercício dele como parlamentar, né? Algo que a gente sempre ressalta aqui também. A impressão que dá... A impressão não, é o que a gente está vendo, né? O bolsonarismo está jogando na redução de danos. Então, tentar adiar a prisão do Jair o quanto puder, vão usar todos os recursos e vão tentar adiar para dezembro, quem sabe deixar para janeiro. Vai ser difícil, porque acho que no Supremo eles não conseguem fazer essas manobras com tanta facilidade. Então, de um lado, adiar a prisão do Jair e, de outro, adiar a perda do mandato do Eduardo, porque se não caçar o mandato por essa questão que está no Conselho de Ética, e o Conselho de Ética já disse não, vai caçar por faltas, porque ele está faltando nas sessões. Sim. Então, quando chegar no começo do ano que vem, a mesa diretora, e aí é uma contagem quase que automática, né? Olha e fala, o fulano de tal não compareceu a mais de 30% das sessões, tem que caçar o mandato. Passou o ano longe do Congresso, o ano inteiro. Isso, né? Então, a essa altura, estão tentando adiar, eu não sei em nome do quê. Talvez apostando numa mudança de conjuntura internacional,
numa dificuldade para o Lula, num aperto contra o Supremo. O que eles querem é ganhar tempo a essa altura, salvar o Eduardo mais talvez 3, 4 meses, porque ó, se o mandato dele não for cassado agora, ele vai ainda ficar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, só lá para março é que o mandato dele seria cassado. Então já está quase nas vésperas de compor palanque para o ano que vem, né? Enquanto isso, ele detona, né? Praticamente destrói a possibilidade da direita ter um candidato apresentado ainda esse ano. É isso. Ele destrói. Eles conseguiram destruir qualquer ideia do Tarcísio por enquanto. Eles conseguiram destruir qualquer ideia também de outra alternativa. Mataram a discussão. Sequestraram, né? Sequestraram o debate eleitoral e tiraram a direita do jogo até agora. Estão fazendo esse favor, pelo menos. É isso. Nesse sentido, eles estão ajudando bastante o Lula. É aquela coisa, né? O adversário está errando muito, deixa ele continuar errando. E o Eduardo Bolsonaro ajudou o Lula e, pelo jeito, vai continuar ajudando, né? Porque prorroga, ele não perde o mandato, os amigos dele protegem ele. Ele continua se sentindo poderoso para fazer os maiores absurdos, desgastar cada vez mais a direita. E aí, o que eles vão trazer para 2026? O Bolsonaro lança candidatura, preso? Acho que é isso que eles vão fazer mesmo. Com o Flávio de vice, com a Michelle de vice, é o que está pintando, gente. Com alguém da família, porque só confio em alguém da própria família no jogo, né? Mas, de qualquer maneira, o Lindbergh segue tentando a cassação do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que tem pouca chance de cassar, assim, depois desse resultado lá no Conselho de Ética. Eu também acho. É um gesto político do Lindbergh, né, que tem feito... Tem que fazer. Tem feito um bom combate nesse sentido. O Lindbergh dos caras pintadas, que voltou com tudo, né, que tem sido bastante atento a essas questões, responde, não deixa nada sem resposta, sem ação do PT. E mostra a impunidade que os aliados ali da acaba revelando, exatamente. Acaba revelando a impunidade. Deixa o centrão e a direita se desgastarem. Exato. Porque eu acho que o que vai se consolidando também, Gabi, Chico e todos que nos acompanham, né? O bolsonarismo se apresentou como antissistema em 2018 e 2022 ainda tentou. Estava no poder, né? Mas incrivelmente ainda tentou. Como é que eles podem falar em antissistema agora, né? Aliados com o centrão, fazendo essas manobras todas, operando em parceria com essa turma toda. E o Centrão, por sua vez, ao adiar a perda de mandato do Eduardo Bolsonaro, porque quem está evitando é o Centrão. Sim, quem né? segura o Centrão está dando os votos para o Eduardo Bolsonaro não ser cassado. É ainda deixar uma porta aberta, é um gesto que o Centrão faz para o Eduardo, dizendo, rapaz, olha aqui, nós estamos te ajudando. Agora baixa a bola, negocia com a gente uma candidatura única e vamos junto para 2026. Porque se você seguir só num jogo aí, só seu nos Estados Unidos, ninguém vai ter chance. Então é um gesto que o Centrão ainda fez para o Eduardo nesse fim de ano. Né? Ainda talvez uma última tentativa de cimentar uma unidade da direita e da extrema-direita para 2026. Muito bom. E já que a gente está falando do Eduardo, tem também uma decisão do ministro Alexandre de Moraes negando um pedido que era da Defensoria Pública da União para suspender a denúncia contra o Eduardo enquanto ele não for notificado oficialmente, porque ele está nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar disso. Mas o Moraes, o que ele leva em consideração? Que o Eduardo está criando dificuldade para ser notificado, basicamente. Sim. E como ele exerce um cargo como parlamentar, como deputado federal, ele tem domicílio, ele tem um gabinete funcional em Brasília. Sim. Então, ele tem como receber essa notificação. O Eduardo, ele não apresentou nenhuma defesa prévia da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que está acusando não só o Eduardo, né, mas tem outros envolvidos também Paulo nessa história, Figueiredo. tipo Paulo Figueiredo, exatamente, de coagir o Supremo Tribunal Federal a pressionar, né, as sanções do governo dos Estados Unidos contra os ministros e também contra o Brasil, no fim das contas, né, contra o nosso judiciário. E o Moraes, como é que ele determinou que o Eduardo seja notificado? Por edital. Sem a resposta, o ministro mandou, então, que a Defensoria Pública assumisse a defesa do Eduardo. Mas o curioso é que a Defensoria, no primeiro momento, falou, não vamos assumir essa defesa, a gente nem fala com ele. Notifica por carta rogatória, a Defensoria respondeu ao Moraes. E agora o Moraes respondeu de novo para a Defensoria, não, vocês assumam, porque isso é a forma que o Eduardo está encontrando de
postergar o processo. Então, ele está jogando no adiamento, está tentando ganhar tempo, repito, apostando que até 2026 alguma coisa muda no cenário. Talvez eles apostem no Trump, ainda em alguma ação mais violenta e virulenta do Trump. Agora, o maluco é que o gabinete serve para manter o mandato, o gabinete é autorizado para tudo, é oficial, não querem cassação e não serve para receber uma correspondência. É uma loucura. O oficial de justiça podia bater lá no chefe de gabinete, que está funcionando o gabinete, nós estamos pagando. Aqui está aberto. Em Brasília. Falar aqui, ó, tem um mandado aqui para uma citação para o seu chefe. É que não pode, né? No caso de citação judicial é pessoal, né? A citação é sempre pessoal. Mas é uma loucura assim. Escuta, onde está o Eduardo? Não cita, né? Exatamente. Não está no gabinete, ele não é deputado. Ele pode manter o gabinete funcionando, mas não pode receber um papel para responder o processo no Supremo. É uma contradição absurda. Claro. E tem que... Aqui estão perguntando para a gente, porque a gente está falando do Eduardo, sobre essa cassação por faltas, que é uma possibilidade também. É uma possibilidade. Ele está perguntando, o Paulo, se não acarreta inelegibilidade também. Sim, só que não é automática, né? Dependeria da forma como a cassação seria processada. Mas pode sim levar à inelegibilidade. Eu confesso que eu não sei. Cassação por falta se provoca automaticamente inelegibilidade. Você chegou a checar isso? Depois a gente pode tentar descobrir, né, Gabi? Sim, pode levar, mas não é automático. Não é automático. Tá, isso, exato. Rodrigo, antes da gente seguir, a gente tem mais questões relacionadas a isso que a gente vai trazer aqui, ainda falando sobre tentativas da extrema-direita de salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente falou sobre a questão da inelegibilidade e tal, tem no STF, que o Fux, né, pode ou não levar ali para a segunda turma. Tem questão da anistia também, que é uma investida dos aliados do Bolsonaro. Mas antes disso, eu queria lembrar que a gente vai ter uma aula aqui com o professor Gessé Souza, a grande mentira do capitalismo. Então, convidar aqui a nossa audiência que nos acompanha para garantir a vaga nessa aula que é gratuita, que justamente o Gessé vai falar sobre como o sistema iludiu os trabalhadores, transformando os trabalhadores, os cidadãos, em consumidores. Então você pode ir em icln2.com.br, essa aula vai ser na semana que vem, quinta-feira que vem, dia 30 de outubro, 8 horas da noite. Então vale a pena acompanhar, tem tudo a ver aqui com as discussões que a gente tem sempre aqui no ICL. A grande mentira do capitalismo com o Gessé Souza, muito bom. É isso. Então, eu prometi aqui falar sobre a anistia, que é mais uma dessas investidas da extrema-direita, numa ação aí para tentar salvar o Jair Bolsonaro de tudo quanto é maneira, né? O deputado Paulinho da Força agora está dizendo, gente, que está arrependido de ter assumido a relatoria do projeto de anistia, Chico Sá. Você acredita? Caramba, a gente sabia que era uma coisa meio facesca, né? Ali era uma história que começa com Aécio, Michel Temer e Paulinho da Força. A gente sabe que é meio facesco, mas eu não sabia que ia caber arrependimento logo depois, porque essa turma não costuma se arrepender de muita coisa. Tá, o Temer aí até hoje não se arrepende de reforma trabalhista, não se arrepende da reforma da Previdência, não se arrepende de ter legalizado as betes, não se arrepende de nada. E agora o Paulinho está dizendo que se arrepende porque ele conseguiu desagradar os dois lados, né? Porque não tem consenso, né? Não tem. A extrema-direita, o bolsonarismo, diz não queremos esse modelo do Paulinho. Porque o Paulinho, o que era a história? Diminuir as penas dos crimes cometidos por essa turma do 8 de janeiro e também pelo Bolsonaro. E com isso diminuir o tempo de prisão. Aí os bolsonaristas dizem, não, pra gente é anistia total ou nada. Aí ele não tem os votos dos 120 bolsonaristas. Aí a turma mais à esquerda diz, não, a gente não quer anistiar, essa turma tem que pagar pelo que fez. Sobraria a turma do Centrão, mas o Centrão não quer se queimar, porque ficou uma pauta queimada. E ainda tem a questão de chegar ali no Supremo e ser barrada. E o Supremo barrar. Você vai comprar uma briga perdida com o Supremo? Então o Paulinho ficou sozinho nisso. Acho que convenceram ele, porque ele estava no ostracismo, né, o Paulinho? Não, essa aqui é a grande pauta para você se relançar na política. Era uma cartada, né, para se eleger no próximo ano, se reeleger, né? E pelo jeito foi um tiro até um desgaste, vai ter que arrumar voto em outro lugar. É isso aí. Gente, então o negócio ficou, assim, chato até pro Paulinho agora, para ele vir dizer, né, que tá arrependido. Realmente não foi um barco, foi um barco furado que ele resolveu apostar, né? Total. Canoa furada, Rodrigo.
Ainda falando sobre questões políticas aqui, mas mudando um pouco de assunto, saindo um pouco da extrema-direita, tem uma história interessante da gente trazer aqui, que é do deputado federal Elmar Nascimento, que pegou uma carona de Brasília a Trancoso numa aeronave operada por uma empresa de táxi aéreo que é investigada por suspeita de ligação com o PCC. Uma reportagem da Alice Maciel e também do Flávio VM Costa, reportagem nossa aqui do ICL Notícias, e esse jatinho em que o Elmar viajou na noite do dia 12 de março desse ano está entre os 4 citados à Polícia Federal. A gente lembra do ex-piloto, né, da companhia, que deu entrevista aqui para o ICL Notícias. O Capucci, né? Mauro Capucci. Isso, exatamente. E com pertences, né, assim, essas aeronaves, segundo a apuração também do ICL Notícias, segundo o depoimento do piloto, essas aeronaves seriam do presidente do União Brasil, né, o Antônio Rueda. Então, o jatinho que o Elmar viajou nesse dia 12 de março, está entre esses que seriam do Rueda. É uma viagem para a Bahia, né? Lá para a terra dele. Olha, esses aviãozinhos, eles decifram muita coisa da política brasileira e também do crime, né? Esse avião, a própria ANAC, a Alice contou hoje aqui no N1. No N1. Não é que a própria ANAC vai querer saber de quem é, aí não, a TAP, que é a Transportes Aéreos de Piracicaba, diz que não é dela, o Rueda também não assume. Daqui a pouco eu vou pegar um aviãozinho desse para ir lá para o Ceará, porque ninguém é dono nessa hora. Mas você não é do União Brasil, né, Chico? Eu não tenho esse cacife partidário. Você não está no União Brasil. Mas de quem é isso aí, afinal? É mais um indício, né? É mais um indício do que afirmou o piloto aqui com exclusividade algumas semanas atrás para o ICL, e agora a gente tem esse desdobramento envolvendo um outro parlamentar, nesse caso parlamentar da Bahia, né? Que, segundo o relatório da ANAC, ele é amigo do proprietário da aeronave. Aí você pega a história do Elmar, já lembra daquelas caixas cheias de dinheiro que jogaram na varanda lá no interior da Bahia. Era de uma o primo pessoa dele, ligada o primo dele. Aí você junta com o Rueda também, que é chegado no mundo das emendas. Aí você lembra que na PEC da bandidagem, o item que brilhava ali de neon, escrito a neon, era um que reservava também a imunidade aos presidentes de partidos, no caso beneficiando o Rueda. Gente, junta esse suco de Brasil todo e bota umas emendas no meio, meu Deus do céu, fica feia a coisa, né? É isso. Aqui só para dar o outro lado, sempre, o Elmar Nascimento ele foi procurado e ele informou por meio da assessoria de imprensa dele que não vai se manifestar. Então, tá dado o outro lado aqui também. A gente vai seguir já falando sobre aquela história, Rodrigo, da ofensiva contra a Venezuela, Colômbia, contra a América Latina, por parte dos manchete Estados Unidos. em todos os portais. É o grande tema desse final de tarde, começo de noite, o Trump mandando um recado de que vai para cima da Venezuela. É o grande tema. De jornal de fora, portais, tudo Todos é o grande tema do momento. Isso. Já a gente vai falar sobre Já. isso. Vem aqui Denilde Rosehacker para conversar com a gente, que é professor especialista em relações internacionais. Antes disso, aqui trazendo a informação, eu já trouxe, na verdade, essa semana, queria reforçar aqui com quem nos acompanha que a gente está concorrendo no Prêmio Best. O Eduardo Moreira, você pode votar nele na categoria, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela para me ajudar, na categoria Influenciador de Economia e Negócios. Perfeito, o Rodrigo Viana, sempre atento. Eu estou lendo aqui. Antes da gente jogar na tela, até o Rodrigo já sabia. Mas, enfim, é a maior premiação que a gente tem da internet, reconhecendo o produtor de conteúdo. O Edu também faz muito conteúdo nas redes, né, para informar a respeito da economia, da política também, então já ganhou até 2 vezes nessa categoria. Sim, agora vai ser tricampeão. É isso aí, tricampeonato. Em busca do tri. Eu já votei, já fiz a minha parte. Vai lá, então, quem não votou ainda em edu1.com.br/ibest, a nossa comunidade com certeza vai estar votando em peso. A gente conhece muito bem aqui quem nos acompanha, né? É isso. Então, você pode apontar o QR Code para a tela também para poder votar.
Vamos voltar aos assuntos internacionais também, falando aqui dessa ofensiva do Donald Trump, que não só não está recuando, como está avançando ainda mais contra a Venezuela e a Colômbia, contra as embarcações Sim. que ele diz que são ligadas ao tráfico de drogas na América do Sul. A gente fala muito sobre como isso é uma cortina de fumaça, a gente sabe do que o Trump está interessado, né? No petróleo da Venezuela. Mas hoje ele não citou diretamente a Venezuela, só que disse que vai fazer uma ação terrestre contra os cartéis, conforme o Rodrigo Viana Mas ele contou chamou agora há pouco. o Petro de bandido Sim, narcotraficante. e narcotraficante também hoje. Mais uma vez ele chamou? Porque ele já tinha chamado É a segunda vez. Chamou. Segunda vez, então, ele falando contra o presidente da Colômbia nesse caso. Então, como eu também já informei, os Estados Unidos atacaram um segundo barco no Pacífico em menos de 24 horas, bombardeios em águas internacionais, as implicações disso a gente já vai entender, mas foi muito perto da Colômbia. Mais uma vez a gente coloca na tela as imagens, até o secretário de guerra compartilhou essas imagens nas redes, né? O Pete Hegseth, como se fosse um orgulho, né, Rodrigo, de divulgar isso publicamente. E diz que essa ação foi autorizada pelo próprio presidente Donald Trump. O Rubio, que é o secretário de Estado americano, ele disse ao lado do Trump que as embarcações foram monitoradas desde que partiram da costa e também ele está assegurando, mas não mostrou provas, que estavam transportando drogas em direção aos Estados Unidos. Vamos chamar a professora Denilde Roshacker, professora de Relações Internacionais, para conversar aqui com a gente no N2. Professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, o prazer é meu estar aqui com vocês. Professora, a gente trouxe todas essas informações para mostrar a ampliação, né, a escalada dessa tensão dos Estados Unidos contra a Venezuela. Além dessas informações, tem aquela questão da CIA também, do Trump instruindo a CIA a tomar medidas que podem derrubar o Maduro na Venezuela, segundo a reportagem do Washington Post. Então, a preocupação, eu te pergunto, é até onde o Trump pode esticar essa corda, com que velocidade, pelo que a gente está acompanhando as informações que a gente tem de momento. Olha, esticar a corda, ele pode ir até uma intervenção direta, né, na Venezuela, que foi, de certa forma, o que ele sugeriu hoje na entrevista, né, dizendo que vai fazer uso de forças terrestres. Então, seria uma invasão à Venezuela. A velocidade também, ela tem sido mais rápida, né, do que a gente tinha visto no começo, né? O começo da operação era pontual no Mar do Caribe, agora já na costa e no Pacífico, então significa que já está aí vendo as duas principais rotas do tráfico de drogas. Então existe aí uma série de informações de o aumento da presença dos militares americanos na base de Porto Rico, que é a base que dá suporte a essas ações, também deslocamento de armamentos, destroyers, mísseis. Então, tudo indica que, de fato, não só pela velocidade, mas pelo montante de recursos que estão sendo deslocados para as ações de combate ao narcotráfico, ou pelo menos alegados nesse primeiro momento ao narcotráfico, indica que é uma ação de fato de maior presença militar e até de intervenção. Então acho que a sensação, mas também a percepção à medida que vai ocorrendo é que o Trump não está blefando em dizer que vai fazer algum ataque na Venezuela. Que tipo de ataque, qual tipo de intervenção, acho que isso sim tem muitas incertezas e ainda muita fumaça e muita coisa que não está sendo dita, mas quando a gente olha em termos de movimentação, sim, é bastante preocupante o cenário.
Professora, eu falei agora há pouco de um pronunciamento do Marco Rubio, o secretário de Estado americano, que estava ao lado do Donald Trump fazendo uma declaração sobre essas embarcações. A gente tem o trecho dessa fala e a gente vai transmitir aqui também e volta a conversar. Vamos lá. In this particular case, there are people traveling on international waters headed towards the United States with hostilities in mind, which includes flooding our country with dangerous, deadly drugs. And they're going to be stopped. And that's what's happening. And in the case last week, you saw there was a submarine. It was a submarine. It was a submersible. That's a drug boat all the way through. We know what these boats are. The president just said it. We track them from the very beginning. We know who's on them, who they are, where they're coming from, what they have on them. If you're running drug boats, you're in grave danger. Bom, na fala do Marco Rubio, ele dizendo que são, né, afirmando categoricamente que são barcos de drogas, mas não apresenta nenhuma prova disso, né? E dizendo que se as pessoas querem, né, parar de ver os barcos explodindo também, ele diz que elas têm que parar de enviar drogas para os Estados Unidos. Agora a gente podia falar o contrário, né? Podia fazer programas para diminuir o consumo, né? Porque só existe o tráfico porque existe consumo. O maior mercado consumidor, o maior mercado consumidor do mundo. Mas, professora, eu só queria voltar aqui e lembrar de dois fatos, né? Assim como o Marco Rubio fala, olha, podemos garantir que eram narcotraficantes. Os Estados Unidos já atacaram o Iraque, a gente lembra, né? Com a afirmação também assim categórica de que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. O Tony Blair da Inglaterra encampou isso. Invadiram, não acharam arma nenhuma, mas o Saddam Hussein foi deposto e enforcado. E o Iraque quase que se desintegrou depois dessa invasão. E eu estou pensando nessa história de que o Trump está normalizando a ideia de uma intervenção terrestre na Venezuela e me lembrando, Gabi, Chico, professora, que os Estados Unidos já fizeram isso no Panamá, com o Noriega. O presidente Manuel Noriega, nos anos 80, foi acusado do quê? De ser comandante do narcotráfico. Os mariners, as tropas especiais dos Estados Unidos, invadiram, mas não ficaram lá. Pegaram o Noriega, prenderam e levaram para os Estados Unidos. Me parece que assim, já tem precedente. Os Estados Unidos fazem como se estivessem em casa aqui na América Latina e já fizeram no Iraque, como eu lembrei aqui. Mas no caso do Noriega, exatamente com a mesma justificativa. Tirar, né, capturar o Noriega e retirá-lo do poder. E levaram para os Estados Unidos e o prenderam lá. E ele morreu muitos anos depois. Então, será que eles estão preparando uma entrada que não seria uma invasão propriamente, mas uma incursão de tropas especiais para tentar desestabilizar, de repente até sequestrar ou assassinar Nicolás Maduro, professora? Olha, Rodrigo, é um cenário, né? Esse é um cenário também possível, né, de atuação. Uma ação americana de terrestre tem muitas implicações do ponto de vista de capacidade de mobilização, a gente tem um cenário na Venezuela com milícias, né? Você teria um cenário até, usando aí a sua referência ao Iraque, que poderia ser não nas mesmas proporções, mas também de muita dificuldade de atuação da posição do exército e das forças militares americanas. E por isso também o alto comando, não o secretário de defesa, né, o secretário da guerra agora, mas o alto comando militar tem sido muito cauteloso em falar de uma intervenção direta, porque sabe todas as implicações de estar num território que tem várias dificuldades. O que a gente pode assumir é que as ações do Trump, quando elas começaram mais efetivamente contra a Venezuela, claramente para pressionar o regime Maduro e para pressionar uma mudança dentro da Venezuela. É o que a gente chama de ações de mudança de regime.
Então, esse é um objetivo, e não é um objetivo que eles deixam escondido em nenhuma das declarações. O Marco Rubio já disse em N entrevistas, em N fóruns, de que a derrubada e a mudança do regime do Maduro é um objetivo estratégico para os Estados Unidos. E a gente pode discutir aqui, tem questões estratégicas relacionadas ao petróleo, tem a percepção de que é um regime aliado da China, então aqui também seria e Rússia é um outro fator, e por ser um regime anti-americano, né? Então tem elementos nessa construção. Mas ela pode ser, e por isso, né, o cenário de ser algo específico para capturar o Maduro e apoiar aí uma mudança mais rápida do regime venezuelano seria também uma possibilidade. Qual que é a implicação aqui? O regime do Maduro é autoritário, mas ela tem uma aliança muito forte com as Forças Armadas venezuelanas. Então, qualquer mudança de regime na Venezuela passa a ter que ter uma negociação direta ou uma ação de mudança também dentro das Forças Armadas. E sempre foi esse um dos empecilhos para qualquer mudança política na Venezuela desde o Chávez. Sim. E que se intensificou com o Maduro. Então, essa é uma possibilidade? Mas ela não levaria a um objetivo, provavelmente, de mudança do regime, porque as Forças Armadas continuariam sendo aí a força de estabilização dentro da Venezuela, e qualquer ação americana levaria também a uma posição dos militares venezuelanos. E a gente viu hoje uma declaração de um dos militares venezuelanos nesse sentido. Qualquer intervenção vai ser um fracasso, exatamente porque há uma união muito forte de apoio ao próprio regime. E o próprio Maduro tem convocado, né, milícias também para reforçar essa guarda. Mas, professora, eu queria conversar um pouco sobre o papel da Maria Corina, a nova Prêmio Nobel da Paz. Ela também tem feito muito essa propaganda sobre a derrubada do regime Maduro, né? Não é só o Marco Rubio, ela mesma, de dentro da Venezuela, ou seja, uma voz de oposição ao regime, ela tem espalhado isso mundo afora também, né? Também, Chico, ela tem sido essa porta-voz, né, e o Prêmio Nobel deu uma legitimidade maior ainda para ela externamente, e aqui é um ponto importante, porque se de um lado as Forças Armadas apoiam o regime do Maduro e dão sustentação militar e política para o regime, você tem uma dificuldade muito grande da oposição venezuelana conseguir se estruturar. Por divergências, né, ao longo de todo o processo, né, desde do Guaidó se dificultou ainda mais conseguir construir uma aliança de coalizão das forças de oposição, a repressão aos grupos opositores também tornaram ainda mais difícil ter uma ação. Então a Corina ganhou uma expressão de ser uma porta-voz de um movimento, mas há muitas dúvidas o quanto ela tem força de fato para ser a capacidade de se opor ao regime. E aí, como essa aliança que ela tem muito forte com o Trump, né, a ação dela ao ganhar o prêmio foi fazer uma ligação com o Trump, também torna aí muitas desconfianças internas de como que seria uma possibilidade dela de ser uma liderança que pudesse substituir o próprio Maduro numa eventual mudança de regime. A pergunta é, ela teria força de fato
conseguir se tornar uma líder capaz de aglutinar os interesses daqueles que se opõem hoje ao Maduro, essa ainda é uma dúvida presente. Mas ela é a força e a expressão internacional mais relevante hoje dentro das figuras da oposição venezuelana. A gente percebe como vai sendo construída, né, essa ideia. Então você dá o Prêmio Nobel da Paz para a principal opositora do Maduro, né, foi até uma surpresa, ela ganha o prêmio. Aí os jornais a entrevistam, inclusive aqui no Brasil, ela vira entrevistada de todos e gera manchete em todo lugar. Aqui no Brasil ela foi entrevistada e fez sugestões de como é que o Lula deveria tratar o Maduro. Prêmio Nobel da Paz. Aí começa o Trump a falar de narcotráfico, que o Maduro é chefe de narcotráfico, que o Petro é narcotraficante. Você vê que a gente mesmo está fazendo uma cobertura crítica aqui. De alguma maneira, o que está aqui na nossa tela? Ação terrestre contra cartéis. Então, está entre aspas, isso é o que falou o Trump. Mas é a versão dele. Então, vai se normalizando a ideia. Vai banalizando, né? Veja bem, não é uma intervenção política. É uma ação quase policial para limpar o país que está dominado por cartéis. Eu diria que quem está dominado por cartéis é os Estados Unidos. Né? E eu diria que a gente deveria chamar o Trump de regime Trump também. Porque que regime é esse? Que faz ataques a lanchas sem nenhuma prova e acha isso normal. Se a gente vai chamar a Venezuela de regime do Maduro, eu acho que a gente tem que chamar o Trump de regime de Donald Trump, um regime que não respeita a lei internacional. Mas é um caminho que é preparado para uma intervenção política e geopolítica aqui na América do Sul, Gabi. Rodrigo, acho que a gente tem muito a falar ainda sobre essa questão internacional. A gente também já ressaltou sobre os Estados Unidos enviarem lá para o Caribe esses helicópteros, né, do grupo do exército que capturou e matou também o Osama Bin Laden, e como a reportagem do Washington Post também revelou que essas aeronaves, né, da unidade Night Stalkers, elas foram flagradas num exercício de treinamento muito ali nas proximidades da costa venezuelana. Então, isso chama muito atenção também e a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas eu queria aproveitar também a presença da professora aqui para falar sobre os preços do petróleo subindo, né? Subindo 5% hoje, depois que os Estados Unidos eles impuseram sanções aos principais fornecedores russos em resposta à guerra na Ucrânia. Então, essa medida, ela ampliou os ganhos da sessão anterior, marcou a primeira ação do governo Trump contra Moscou. Aliás, a gente viu muita manchete hoje mostrando um vai e vem ali do Trump e do Putin, né? Teve uma coletiva de imprensa em que o Putin disse que essa decisão do Trump é uma tentativa de pressionar a Rússia, mas que nenhum país que se respeite faz algo sob pressão e que tudo isso não vai afetar a economia russa. E também o ex-presidente russo, o Dmitry Medvedev, eu sempre tenho dificuldade de falar o sobrenome do ex-presidente da Rússia, que ele é conselheiro, na verdade, do Putin, né? Ele disse que o governo estadunidense entrou de vez no caminho da guerra. Eu queria entender um pouco essas idas e vindas, professora, dos Estados Unidos batendo de frente com Moscou, que tem sido, pelo menos na história recente, né, olhando para a história recente, uma espécie de aliado. Enfim, quanto que isso pode mexer nesse jogo, aí, nesse tabuleiro dessa guerra entre Rússia e Ucrânia? Olha, Natália, mexe bastante, né? Acho que aqui a gente tem uma lógica de ampliação aí do embate entre o Trump e o Putin. A gente tem que voltar aqui um pouco, acho que para as pessoas entenderem, depois da reunião que aconteceu no Alasca, havia uma percepção de que se avançaria num acordo de paz, e que, de fato, a Ucrânia aceitaria pontos do acordo que foi definido entre Estados Unidos e Rússia, só que
a ação, tanto a reação ucraniana quanto a reação da Europa, de que os Estados Unidos estavam fazendo muitas concessões para o Putin, e que isso levaria aí a um processo maior de instabilidade para a própria Europa, fez com que os Estados Unidos acabasse tendo uma posição mais dura na negociação nesse momento. E aí, a partir daí, a Rússia voltou para sua posição inicial de que não faria nenhum tipo de concessão e que os pontos para ela estavam muito claros. Então a gente viu essas últimas semanas, tanto as posições americanas pressionando por uma questão também relacionada à própria Ucrânia e os interesses europeus, e a Rússia definindo e o Putin definindo aí a sua posição de não ceder e não aceitar nenhum tipo de concessão que envolve questão dos territórios. As questões continuam as mesmas, né? A questão dos territórios já conquistados, a não entrada da Ucrânia no guarda-chuva da OTAN, as questões relacionadas à mudança também uma mudança de regime no caso da Ucrânia, né, que é voltar a ter eleições. Então as questões continuam as mesmas. O que mudou foi que a percepção americana de que, de fato, um acordo com a Rússia poderia ser levar a maior instabilidade para o contexto europeu do que existe hoje. Com relação ao petróleo, aí a medida ela tem dois fatores, porque você tem toda a discussão sobre a Venezuela, então isso também, a Venezuela faz parte da OPEP, então isso sempre, qualquer instabilidade na Venezuela, por mais que a Venezuela tenha perdido espaços na exploração de petróleo, mas isso afeta a questão da definição do abastecimento de petróleo no mundo, e com as pressões agora as novas sanções também afetaram a perspectiva de como isso vai ficar para o jogo estratégico e como isso afeta também o petróleo. Acho que a China tem uma preocupação mais premente com relação ao acesso ao petróleo russo, a Índia também, mas a Índia já estava tentando buscar outros parceiros em função da pressão americana. Então esse momento é um momento de volta das tensões, mas ela também pode voltar ao processo que a gente tinha visto anterior, né? Você tem uma escalada de tensão e depois você volta para a mesa de negociação, e aí você tem uma diminuição das pressões desses parceiros. Então não muda muito o contexto do que a gente já tem visto ao longo desse processo. Qual é a grande questão? É que a gente tem outras questões acontecendo no mundo, que podem, que a gente chama policrises, outras crises que essas sim acabam juntas com essa da Ucrânia, ampliando e gerando mais instabilidade mundial. Professora Denilde, muito obrigada pela sua presença aqui no N2, seja sempre bem-vinda, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço. A gente continua por aqui no Série Notícias trazendo outras informações. Acabou de sair uma reportagem, Rodrigo Viana, apuração do nosso querido Kleber Lourenço, de que o presidente da Câmara, Hugo Motta, vai colocar em pauta, olha só, um projeto que corta isenções fiscais consideradas excessivas. São as bolsas milionário, sabe? As bolsas milionário. Olha, eu ainda desconfio disso, mas a apuração, eu li a matéria, está muito consistente. Exatamente. Mas ele não tinha anunciado a data ainda que faria isso, né? Ele disse que pretende reduzir os benefícios. Olha, pelo histórico recente do Congresso, não coloca para votar. Porque é um Congresso que protege os grandes
empresários, os super ricos, as bets e etc. O cassino geral da ganhação de dinheiro no Brasil. Então, não vejo muita possibilidade. Mas a apuração é consistente. É boa a nossa tarja, vai ter coragem? Eu acredito no Kleber Lourenço, eu desconfio do Hugo Mota. Ele conversou com o Hugo Mota, o Kleber Lourenço, aí para explicar um pouco essa proposta, ela está prevendo uma redução linear de 10% nesses benefícios tributários, que são aqueles benefícios concedidos a grandes empresas, né? É que hoje são em torno de 17, quase 20, então ele ia tirar um pouquinho ali, né? Que são os setores que têm isenção na folha de pagamento, são esses benefícios? São as empresas de comunicação. Comunicação, É Globo, Folha, Estadão, tem outros setores da indústria, tem o setor, acho que o setor de calçados, que agora está sendo muito prejudicado pelo tarifaço da família Bolsonaro e do Trump. Eu não sei como é que ele vai se virar nessa. Eu não acredito em nada mais desse Congresso, viu, que saia. Acho que o governo conseguiu aprovar o que tinha que aprovar e agora vai ser ali... Não, agora são ajustes fiscais, né? Porque, para fechar, como o Congresso derrubou aquela medida provisória que era para compensar a barbeiragem que o Congresso fez no IOF, agora precisa fazer um ajuste, né? O Haddad tem insistido nisso, que o governo isentou quem ganha até R$5 mil do imposto de renda, vai cobrar dos super ricos, mas fora isso ficou faltando ainda um outro ajuste. O Hugo Mota está sinalizando com isso aqui, me parece um bode na sala, talvez, hein? Olha, pessoal da comunicação, milionários, se vocês não me ajudarem aí a achar uma alternativa, eu vou ter que ir para cima de vocês. Acho que ele lança isso aí para sentir a temperatura do... Balão de ensaio, né? Para ver a temperatura do mercado. Tem também, eles estão malucos porque vai ter que cortar alguma coisa de emendas. Emenda parlamentar. Tá a maior tremedeira lá no Congresso, porque eles não vivem sem emenda, né? Eles começam a delirar, ver bicho na parede. Pode ser também nesse sentido. Tem delírios tremens. Delírios tremens. Só que para trazer a fala do Hugo Mota, ele disse que essa pauta é fundamental. Olha aí, parece uma tentativa de limpar a barra, sabe? Vamos essa ver. pauta é fundamental para a sustentabilidade fiscal do país e precisa avançar com diálogo firme, transparência e compromisso institucional acima das disputas partidárias. Vamos ver, como vocês disseram, eu só acredito vendo. Na semana que vem a gente vê se realmente essa pauta vai ser colocada em discussão. Gente, não sei se vocês ainda querem comentar esse assunto. Eu queria comentar aqui sobre a estreia do nosso documentário original do ICL, que vai ser daqui a pouquinho. Então, para você que está nos acompanhando, ainda dá tempo de entrar em icl.com.br/Herzog para garantir a presença, quase que a cadeira ali na nossa sessão de cinema do documentário Memória, do Vladimir Herzog. O nome do nosso documentário original ICL é Herzog, o crime que abalou a ditadura, justamente por ele ser esse símbolo, e está completando agora 50 anos essa semana. No final de semana a gente tem os 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog pelas mãos da ditadura militar. Então, o original do ICL, que a gente estreia agora às 7 horas da noite, e logo depois da estreia do documentário você pode ouvir o podcast também, que é uma ação conjunta, vamos dizer assim, um especial, né? O podcast ele vai ao ar também hoje. A apresentação é do Camilo Vanucci, que é especialista em direitos humanos. E aí, vamos dizer assim, o mote do podcast é na foto do Herzog, né? Até o nome do podcast é Herzog, a foto e a farsa, para mostrar os bastidores de como que foi esse teatro que foi orquestrado para tentar ali falsear um motivo da morte do Herzog, né? Querendo forjar de que tinha sido um suicídio, mas na verdade o Herzog ele foi assassinado. Foi assassinado. A gente está falando como é que às vezes a imprensa vai se prestando a preparar determinadas ações, né? No caso do Herzog teve isso também, né? Jornalista que plantou notinha aqui em Jornal de São Paulo, dizendo assim, tem comunista lá na TV Cultura, tem que ficar de olho, não pode deixar esses comunistas. Foram construindo essa ideia para a ditadura depois fazer o serviço completo. Fazer o serviço. Então, o serviço sujo feito por alguns jornalistas que eram ligados à extrema-direita e por deputados que subiam à tribuna e pediam que houvesse uma limpeza na TV Cultura, em outras redações estavam tomadas por comunistas, e aí a turma da linha dura, a ditadura toda, né? Essa história de linha dura e linha mais ou menos dura, eram todos, né, a favor de exterminar, mas foram lá na redação e
prenderam o Herzog, supostamente para ele prestar um depoimento, e torturaram até a morte. Então é isso que aconteceu. Mas o documentário e o podcast são imperdíveis, Gabi. É isso, Chico, eu já tô... Sensacional. Ontem eu vi um filmaço na Mostra de São Paulo chamado Honestino. Ah, você falou. É, do Aurélio Michilis. E o Herzog é muito citado no filme, né? Por conta desse cenário todo, com essa mesma... O enredo é o mesmo, né? A ditadura eliminava com esse mesmo enredo. Mas recomendo quem não tem chance de ver aqui, agora na mostra esse filmaço. Honestino Guimarães, é um líder estudantil. De Brasília, nascido em Goiás, estudava na UNB e que ele também uma das 400 e tantas vítimas da ditadura militar. Né? Sem falar nos indígenas, que são mais de 8 mil, no final do filme mostra um pouco isso. Sem falar nos trabalhadores lá do Araguaia, os agricultores, que são, aí você bota mais uns 2 mil, então não são só quase 500, que já é muita gente desaparecida. Mas é uma história que se entrelaça, Herzog, Honestino e por aí vai. As outras, né? As outras. Também a história das famílias, né? Que muitas ainda, acho que a maioria, na verdade, não conseguiu nenhum resquício ainda de justiça para esses familiares que foram mortos. Então, isso é fundamental. Aliás, a gente já falou disso também, né, Rodrigo, essa semana aqui, mas vale a pena lembrar que nesse sábado a gente vai ter aquele ato ecumênico para quem mora em São Paulo, em memória ao Vladimir Herzog também, né, em homenagem ao Herzog. Porque quando morre o Herzog, aí há uma mobilização grande. Dom Paulo Evaristo Arnes era o arcebispo de São Paulo, e junto com outras lideranças religiosas, ele faz esse grande ato na Praça da Sé, e a partir desse ato, a ditadura começa a aceitar a ideia de que tinha que fazer a abertura democrática, né? Então, esse sábado em São Paulo, na mesma igreja da Praça da Sé, há um ato para se lembrar os 50 anos da morte do Herzog e para defender a democracia que teve ameaçada e continua ameaçada pelo Bolsonaro, que fez a louvação de um torturador do Ustra no voto contra a Dilma e fez a defesa da tortura durante todo o mandato dele. Então, precisamos mesmo sempre lembrar e defender a democracia. É isso, Rodrigo. A gente faz essa lembrança aqui também para quem está em São Paulo, também para demonstrar essa homenagem e a memória aqui do Herzog, que a gente vai relembrar agora com o documentário original do ECL, que vai começar a partir de agora. Fica o convite também para você acompanhar. Não sai daí, porque vale muito a pena. Tem ilustração da Paula Vilar, está realmente muito bem feito esse documentário que a gente está apresentando hoje aqui com exclusividade, a nossa estreia. Rodrigo Viana, Chico Sá, vamos nessa? Opa! Obrigado, Gabi. Chegou a hora. Chegou a hora. Amanhã é sexta-feira, hein? Amanhã a gente já está aqui a postos também de olho no final de semana. Até esse final de semana vai ter notícia. Até o domingo vai ser importante. Normalmente tem só futebol, não vai ter Lula e Trump. Lula e Trump. A gente acompanha aqui minuto a minuto no ICL Notícias. Agora você fica com o nosso documentário original aqui do ICL. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Comecei a ouvir os gritos do lado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da alinhadura do Exército de 75, que desagou Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e, principalmente, buscar a não repetição.